Fraternidade e políticas públicas é o tema do nosso Além da Notícia da noite de hoje. Eu vou ser mais rapidinho para a gente abordar tantas questões que ainda nos faltam neste último bloco de programa. Eu quero já cumprimentar tanta gente que nos acompanha agora também e manda mensagens pelo WhatsApp, manda perguntas também. Está aparecendo o número aí, você pode fazer também como outras pessoas já estão fazendo. Boa noite, sou Ademilton da cidade de Inimutaba, Minas Gerais. E quais os gestos concretos que o católico pode fazer a partir do tema e lema desta campanha da fraternidade? A gente já perguntou, mas a gente vai abordar daqui a pouquinho também aqui essa questão. Boa noite, Ronaldo, sou Ednete, estou acompanhando o programa com o nosso bispo auxiliar, Dom Leonardo, que está nos auxiliando a entender a campanha da fraternidade, que é sempre um tema muito importante para o nosso país. Ela é de Brasília. Boa noite, sou Guilherme de Igaraci, na Paraíba. Muito bom o tema da campanha da fraternidade deste ano, muito propício para a realidade que vivemos. Um abraço a todos do programa Além da Notícia. Boa noite, qual o maior desafio para colocar em prática a fraternidade e as políticas públicas? Dom Leonardo, já vou deixar o senhor à vontade aqui para considerações a esse nosso povo. São todas questões importantes, né? Mas eu diria assim, o importante é nós participarmos. Eu fui bispo numa região de pequenas comunidades e era importante reunir a pequena comunidade e conversar com eles quais eram as dificuldades. Mobilização, nos mobilizarmos. Mas e também dizer assim, qual é a sugestão de vocês para dar uma solução? Então, depois, 2 representantes iam à prefeitura. Câmara dos Vereadores. Câmara dos Vereadores. Depois, com isso, nós devagarinho fomos ajudando a ter pessoas nos conselhos, Conselho da Criança, Conselho da Saúde no Municipal, Conselho da Educação, pessoas muito ligadas à igreja e dessas pequenas comunidades, eles sabiam que nós tínhamos pessoas lá. Então, conversavam com isso, iam participando. Isso é fazer política. Esses exemplos que o senhor deu aqui, eles são gestos concretos que qualquer cidadão deve ter, não é? E que nós podemos fazer. Por exemplo, o nosso programa é também um gesto muito concreto. Uma conscientização. Isso. Depois, quando nós vamos a um debate, quando nós vamos, por exemplo, cuidar do povo de rua, estarmos com os nossos irmãos que vivem na rua, é um gesto muito concreto. Participar dos conselhos municipais, conselhos estaduais, é importantíssimo isso. Essa participação nos conselhos municipais, estaduais, isso é quase que indispensável, né, dona Leonardo? Vejam, por exemplo, nós vamos ter agora a grande Assembleia da Saúde no Brasil. Começa lá no município. Como é que nós, como igreja, estamos presentes, os nossos leigos, como é que estamos presentes? Que tipo de saúde nós acreditamos? Que tipo de cuidados que nós queremos em relação à saúde? O cuidado, por exemplo, com o SUS. Inclusive porque até políticas públicas podem ser propostas ali contrárias a muitas coisas que a gente entende não serem boas. Por exemplo, políticas públicas que às vezes são contra as crianças ou contra as mulheres, etc. e tal. Se quer privilegiar o mundo farmacêutico, que se quer privilegiar isso, se quer privilegiar aquilo, que sempre tem, dentro desse movimento todo, tem um mundo de forças em jogo. E nós, como cristãos, nós temos que estar lá, participando, opinando. A doutora Zilda, que é um exemplo extraordinário, ela estava ativa nesses conselhos, ela participava e estava presente nessas assembleias nacionais e tudo. E nós temos aí hoje também várias pessoas que participam nos nossos conselhos de saúde, de criança e tudo mais, a nível nacional, e são muito ativos. Isso é ajudar a construir políticas públicas, implementar políticas públicas. Eu diria, inclusive, fiscalizar políticas públicas. Coisa muito prática. Muito prática. Não nos ausentarmos, não fecharmos os olhos, não, ao contrário, abrir e ajudar as pessoas a entender que nós podemos exigir, que nós podemos propor, que nós queremos participar. É importante superar essa dualidade fé e política, não é? Porque muitas vezes as pessoas contrapõem a fé à política, né, doutor Janiberto? É verdade. Isso precisa ser superado, não há uma oposição. Eu acho que a fé ela mobiliza para essa participação da cidadania, torna as pessoas mais responsáveis, né? Porque você tem que ter essa conexão vertical, as mãos para cima, mas tem que
também no sentido horizontal, do próximo. E às vezes quando o próximo está tão próximo assim que a gente praticamente não enxerga. Mas se a gente abrir os olhos um pouco, a gente começa a perceber que pode estar muito mais próximo e que a gente pode ajudar de uma maneira muito mais direta. É muito fácil fazer isso na medida que você esteja ciente que você tem um papel e existe uma reciprocidade, existe uma troca nesse momento. Não é só no agradecimento da pessoa que você está ajudando, mas é que seu gesto ele fica, porque eu diria a caridade e a solidariedade são valores que eu tenho a impressão que acompanharão. Onde tiver mais de um ou dois, essa coisa estará presente e a humanidade será muito melhor. Isso nos faz ser cristão, né, doutor? Ser cristão. Isso nos faz ser cristão. Isso nos assemelha a Jesus. É isso que é educar para o humanismo solidário? Isso. Quer dizer, o humanismo solidário, o cristão deve ser esse humanista solidário. Senão, não é conforme Jesus. Veja, Jesus toca as pessoas, os leprosos que estão... Ele toca. Ele não tem medo de tocar os olhos, não tem medo de abrir os olhos, não tem medo de ir contra o status quo, quando se trata de cuidar, de salvar... De atender a um necessitado. Necessitado. Ele não tem medo, não. Ele vai e consola a viúva, ele vai... Alguém tirou aqui uma força, quem é que me tocou? É uma mulher com tantos anos de sofrimento... E é capaz de dizer mais, é capaz de dizer assim, olha, ninguém te condenou, minha filha, eu também não te condeno. Vai em paz, não peques mais. Ou quando diz assim, os teus pecados são perdoados, e depois cura. Vejam, a fé, esse modo da presença de Deus no meio de nós, ela é muito concreta, ela é muito palpável, ela é muito visível. Mas esse modo de sairmos... Por que o Papa Francisco fala tanto em solidariedade, tanto em sair em encontro dos outros, fala tanto em carne de Cristo quando fala dos pobres, sofredores, fala dos imigrantes? Por quê? É porque isso nos faz ser cristãos. Eu diria, nos faz ser cristãos. Isso nos faz ser pessoa, isso nos faz ser homem, nos faz ser mulher. É porque isso dá a identidade do ser humano. Isso é que faz nos maturar como pessoas. Isso alarga a existência humana, né? Não virado dentro do meu mundo, para mim, tudo para mim. Não, quando fala do humanismo cristão, é esse modo assim, alargado, porque o modo é o modo de Deus. Deus, pode ver que Deus é sempre para fora, Deus não é para dentro. Deus é para fora, Deus é para os outros. Deus sempre é esse extraordinário, por isso que envia Jesus. E por isso continua nos enviando a sua palavra, por isso nos continua enviando a Eucaristia. É sempre para fora, porque Deus é para o outro. Eu quero cumprimentar o Haroldo, lá de Sergipe, cidade de Lagarto, foi ele que nos enviou a última questão. E tem alguém aqui dizendo assim, olha, e aí a digitação não ficou boa, gostaria de receber o teor das políticas públicas para que eu fique bem informado, etc. Bom, tem um conteúdo todo sobre esse tema, não é, Dom Leonardo? Além do texto base, tem outros livretos? Tem dos livretos, tem o subsídio para os jovens, né, para as famílias, tem uma vigília eucarística, celebração penitencial, tem uma celebração ecumênica, tem para o ensino fundamental, tem para as universidades, tem para os jovens que eu já falei aqui, tem esses pequenos subsídios aqui que querem ajudar. Podem ser usados em vários ambientes. Em vários ambientes. E tem escolas que o diretor ou o professor não é ligado à Igreja Católica, mas quando sente que é importante, certamente vão usar esses subsídios, porque veem que é da importância das políticas públicas. Por exemplo, a questão da educação é uma política pública fundamental, né? Muito bem. Doutor Genivaldo, o que é o Observatório Social que está aqui no texto base da campanha da Fraternidade? O Observatório Social é exatamente isso, é você criar uma espécie de fórum bem participativo e admitindo todas as pessoas que estão interessadas, admitindo essa cidadania, onde você tem uma pauta de discussão, onde o pessoal começa a se familiarizar com essa problemática. Eu acho que isso é uma coisa assim, fundamental, porque é ali naquele fórum que você pode tirar uma série de ideias. Pegando o exemplo da educação, eu diria que o debate da educação ainda não chegou no núcleo da questão. Isso é uma coisa fundamental. A educação, do jeito que ela está sendo vista, com suspeita, eu acho que isso é uma coisa
e está acontecendo isso praticamente no mundo todo, tá certo? A educação é uma coisa que abre os horizontes para a vida, para as pessoas, para exatamente você tirar dali as vocações e ela não só você ter o objetivo de formar, tá certo? Mas o objetivo também daquele aprendizado e daquela comunicação, daquele compartilhamento que eu acho que é uma coisa fundamental. Então eu diria que o debate da educação dentro de um fórum social e o debate sobre outros temas que são tão relevantes quanto ele, eles são fundamentais. Então eu diria, tá certo, que a gente precisa entender essa hierarquia de problemas e começar a fazer a discussão. E o fórum, ele é feito exatamente com isso, para criar esse hábito do debate, da discussão e da busca da verdade, que ela é uma coisa infinita. A gente está sempre buscando isso, porque o que é verdade hoje, a história pode comprovar que não é bem assim que a gente imagina. O Observatório Social do Brasil é uma participação pela internet? Como é? Não, eu acho que hoje qualquer coisa que a gente faça, ela tem que ter esse viés eletrônico. Uhum. É o que a gente está fazendo aqui, inclusive. Tá certo? Você faz e joga isso para as redes. E eu acho que essa comunicação entre as pessoas, embora, e o Leonardo falou isso assim com muita propriedade, eu tenho medo é que de a pouco a gente os políticos queiram controlar demais essa comunicação, porque ela tem que ter um limite, tá certo? Eu não estou, porque eu tenho acesso ao meu celular, ao meu WhatsApp, etc., aquilo não me dá o direito de não reconhecer o limite. E esse limite é só com esse aprendizado. E a gente chega lá. Com certeza. Chega lá. Dom Leonardo, 2 pontos aqui para a gente, em um minutinho, abordar ainda. A Jornada Mundial do Pobre, nesta campanha da fraternidade, e a coleta da solidariedade. Como se darão? O Dia Mundial do Pobre é uma ideia do Santo Padre, uma ideia extraordinária do Santo Padre, de nunca perdermos de vista, nunca deixarmos de ter no nosso horizonte a presença da carne sofredora de Cristo. Termos sempre diante dos nossos olhos que o Evangelho é essencialmente encontrar as pessoas que mais necessitam. Não termos medo de sair, como diz o Santo Padre, não temos medo da lama, não temos medo do sofrimento humano, não temos medo da dor humana, né? Então, o Dia Mundial do Pobre é a recordação sempre de novo de fazermos parte da carne de Cristo, mas perceber que são no fundo os pobres que nos salvam, são os pobres que nos redimem, porque são os pobres que nos salvam, porque eles é que ajudam a abrir o nosso coração, ajudam a abrir a nossa existência. Não é por nada que o Santo Padre insiste tanto, dizendo que é talvez a maneira de curar a existência humana no dia de hoje. E a coleta da solidariedade nessa campanha? A coleta da solidariedade é fruto da minha caminhada quaresmal, da tentativa da minha conversão, é a minha esmola que eu quero dar. No domingo de Ramos. No domingo de Ramos, e isso 60% vai para o Fundo Diocesano de Solidariedade, 40% vem para a CNBB, para o Fundo Nacional de Solidariedade, onde nós selecionamos os pequenos projetos sempre em vista do bem das pessoas, sempre em vista do bem dos pobres, dos necessitados, grupos de pessoas, iniciativas de famílias, iniciativas de pequenos grupos em favelas, no interior, também em relação aos povos indígenas, em vezes seminários que fazer, como lembrou o Dr. Giniberto, debater ideias, aprofundar. Sempre nós procuramos direcionar e existe toda uma equipe que lê, prepara e depois se decide. Mas esse Fundo Nacional de Solidariedade é fruto do nosso amor, é fruto da nossa conversão, é fruto da nossa solidariedade. Se no tempo da Quaresma fomos tocados pela carne de Cristo, nós saberemos também repartir, não daquilo que sobra, daquilo que talvez até nos faz falta.
Muito bem. Gente, olha, foi só um pouquinho de tudo que essa campanha da fraternidade nos levará a refletir. Foi pouco, dona Ana, apenas 1 hora aqui no nosso programa, mas a gente tem o texto base da campanha, tem os subsídios que, inclusive, eu peço a você, adquira esses subsídios, adquira o texto base para fazer essas aplicações diversas em família, com os jovens, no ambiente que a gente frequentar. Vai ser uma riqueza. Entra aí no site da editora CNBB, pega o telefone da CNBB, procura, pesquisa, pede, compra nas lojas católicas, mas é importante vivermos bem este tema ao longo deste ano, mais intensamente agora na Quaresma. Dom Leonardo, foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Eu que agradeço e que nós façamos uma bela caminhada quaresmal. Eu dizia ontem numa comunidade à noite, dizendo assim, porque a primeira leitura era sobre Deus dizendo assim, eu sou compassivo e misericordioso. Ele dizia, vamos fazer a nossa caminhada quaresmal tendo diante de nós um Deus compassivo e misericordioso. Isso é um Deus que nos atrai. Então sim, chegaremos até Jerusalém, veremos o sofrimento, mas veremos também a luz nova, a Cristo ressuscitado, para onde nós todos caminhamos. Doutor Geniberto, prazer também, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e eu quero ressaltar que eu gostei muito do clima do debate, que eu acho que mostra exatamente a parte justa desse tipo de campanha que se faz anualmente. Aí. A igreja promove isso. Gente, olha, esse tema vai continuar aí à nossa disposição para que a gente possa esmiuçá-lo muito bem. Agradeço também a você que esteve conosco até agora. Esse programa pode ser revisto no nosso canal no YouTube, na internet, nas nossas plataformas aí. E até a semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia com um novo tema. Até lá!